Amém. Eu sou a Kíssila, serva do Senhor Jesus, membro ali da Igreja do Pastor Zé de Coutinho, Assembleia de Deus, Monte Betel. Hoje vim trazer aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e creio que falará ao coração de cada uma das irmãs. Se encontra no texto base de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 18. E o tema da palavra é quando o coração perde as forças, Deus ainda tem um propósito. E hoje vamos meditar na história do profeta Elias. E antes de começarmos, eu quero ler uma promessa de Deus poderosa que está no livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 23, que diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, entregamos esta live diante de Ti, Pai. Que esta palavra alcance corações cansados, feridos e abatidos. Que o Teu Espírito Santo traga cura, esperança e renovação, em nome de Jesus. Amém. Hoje, queridas irmãs, eu quero falar com vocês que talvez estejam cansadas, que não apenas cansadas fisicamente, mas também cansadas na alma, cansada de esperar, de lutar, de acreditar, de tentar reconstruir relacionamentos, de enfrentar problemas familiares, enfermidades, de decepções, cansadas de decepções amorosas ou até mesmo uma tristeza que você não consegue explicar. O profeta Elias era um homem de Deus. Ele havia acabado de viver uma das maiores vitórias espirituais de sua vida no Monte Carmelo. Ele viu Deus operar milagres extraordinários, mas logo depois da vitória, recebeu uma ameaça de Jezabel e algo inesperado aconteceu. Elias teve medo, fugiu e desejou morrer. A palavra do Senhor vai dizer aqui em 1 Reis 19, do 1 ao 18, diz assim: só um momento. 19, do 1 ao 18, diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como tal, totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outros tanto, se der certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um deles, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminhando um dia, e veio-se, assentou debaixo de um zibro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida,
pois não sou melhor do que os meus pais. Temos até esse versículo, aleluia. A palavra do Senhor nos traz aqui que o seu filho, o profeta, era um homem de Deus, que ele havia acabado de viver uma das maiores vitórias da sua vida. Mas quando Jezabel fez aquele decreto, algo inesperado aconteceu. Elias teve medo, Elias fugiu, ele desejou morrer. Isso nos ensina uma verdade importante. Pessoas fortes também se cansam. Pessoas de fé também choram. Servos de Deus também enfrentam crises emocionais. No tópico 1, o coração ele pode adoecer, mesmo depois de grandes vitórias. A Bíblia diz lá em 1 Reis 19, do versículo 3 e 4, que temeu, pois, Elias, e levantou-se e para escapar com vida se foi. Elias não fugiu porque lhe faltava fé. Elias fugiu porque estava exausto. E quantas pessoas estão assim hoje? Talvez você esteja vivendo isso na vida sentimental. Você amou e foi ferido. Você confiou e foi decepcionada. Você orou e ainda não viu resposta. Talvez seja na família, talvez seja com um filho, um casamento, uma perda ou uma enfermidade. Existe uma dor silenciosa que ninguém vê. E muitas vezes, quem mais sorri por fora é quem mais está lutando por dentro. E o primeiro ensinamento desta passagem é que Deus não rejeita pessoas cansadas. Deus não repreendeu Elias, Deus cuidou dele. Quando Elias desejou morrer, Deus não disse: você é fraco, você não tem fé, você deveria ser mais forte. Não, ele não disse isso. A primeira atitude de Deus foi cuidar do homem antes de corrigir o profeta. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo que lhe deu pão e água. E isso é extraordinário. Sabe por quê? Porque Deus compreende que existem dores espirituais, emocionais e dores físicas também. E às vezes pensamos que precisamos apenas de uma resposta espiritual, mas Deus sabe que precisamos de descanso, acolhimento, cuidado e restauração da alma. Salmos 147, versículo 3 diz: sara os quebrantados de coração e lhe ata as feridas. Talvez hoje Deus queira fazer exatamente isso, tratar as feridas que ninguém consegue ver. Deus permitiu que Elias descansasse. A Bíblia mostra que Elias dormiu. Que mensagem poderosa existe nisso? Dormiu? Quando estamos sofrendo, queremos resolver tudo imediatamente. Mas Deus entende que algumas batalhas da alma exigem descanso. Há pessoas que perderam a esperança porque estão tentando lutar sem força. Deus não exigiu produtividade de Elias. Deus ofereceu descanso. Jesus também declarou em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Talvez você tenha chegado hoje aqui cansada da vida, na sua vida sentimental, cansada de esperar por uma restauração, cansada de lutar sozinha, mas Jesus continua fazendo o mesmo convite. A caverna não era o destino de Elias. Depois que Elias chegou à caverna, a caverna representa os lugares escuros da alma. É quando as pessoas, né, se isolam, perde a esperança, perde a alegria, perde o desejo de continuar. Isso representou a caverna. Mas então Deus, o nosso querido Deus, faz uma pergunta. Que fazes aqui, Elias? Deus te faz essa pergunta. Que fazes aqui, minha serva? Que fazes aqui, meu servo? Deus não perguntou porque não soubesse. Ele perguntou para que Elias pudesse expressar a sua dor. Deus não tem medo da nossa verdade. Você pode dizer a Deus: estou cansada, estou triste, não estou entendendo, perdi as forças, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Salmo mesmo vai nos dizer Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus não estava no terremoto, nem no fogo, mas na voz suave. Veio um vento forte, veio um terremoto, veio fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Então veio uma voz mansa e suave. Às vezes esperamos que Deus resolva a nossa vida através de grandes acontecimentos, mas Deus frequentemente trabalha na restauração do coração, através de pequenos processos. Uma oração, uma palavra, uma amizade, uma consulta. Sim, você pode se consultar pedir ajuda emocional, um abraço, um versículo, uma nova esperança. A cura da alma normalmente não acontece em um instante. Ela acontece em um processo conduzido por Deus. E Elias pensava que a sua história havia acabado, mas Deus ainda tinha propósito. Elias dizia: só eu fiquei. Mas Deus respondeu: você não está sozinho. Você não está sozinha, minha querida irmã. Quantas vezes a depressão, a ansiedade, o sofrimento emocional e a decepção fazem as pessoas acreditarem que acabou. Mas Deus disse a Elias: levanta-te, o caminho ainda é longo. Essa é a palavra para alguém hoje que talvez tenha achado que o seu caminho acabou, que terminou ali. O caminho ainda não terminou. O seu casamento pode não ter terminado, a sua família pode não estar perdida, a sua saúde emocional pode ser restaurada, a sua esperança pode renascer. O capítulo da sua dor não é o último capítulo da sua história. Que venhamos aplicar essa palavra aos nossos corações, para as nossas vidas. E talvez você esteja sofrendo porque foi abandonado, foi traído, perdeu alguém, está esperando uma resposta de Deus, sente que nunca será feliz novamente, mas Deus, ele não define a sua história pela sua dor atual. O amor humano pode falhar, as pessoas podem partir,
As circunstâncias podem mudar, mas o amor de Deus permanece. Romanos 8, 38 do 39 nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus. E para concluir e terminar, Elias entrou naquela caverna querendo morrer, mas saiu de lá para cumprir um novo propósito. O homem que pensava que tudo havia acabado descobriu que Deus ainda estava escrevendo a sua história. E talvez você tenha chegado hoje dizendo: eu perdi a alegria, eu perdi a esperança, eu perdi as forças, mas Deus está te dizendo, querida irmã, eu ainda estou aqui, eu ainda cuido de você, eu ainda tenho planos para a sua vida. Levanta-te, porque o caminho ainda é longo, porque a última palavra sobre a sua vida não pertence à dor, pertence a Deus. A última palavra pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso. Anote, se você puder, alguns versículos, né, para que te tragam ânimo. Depois eu vou deixar aqui, mas se você puder anotar alguns versículos que nos dá vida, que nos lembra o amor de Deus, que está em Salmos 34, 18, ou Salmos 147, Isaías 41, 10 e tantos outros. A palavra inteira, a Bíblia toda tem um remédio da alegria, tem um remédio que nos faz lembrar o Deus que nos tira da caverna, o Deus que não desiste de nós, o Deus que diz que o seu caminho, que o seu trajeto ainda não terminou. Não perca a esperança. Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei, Senhor, quantas pessoas vão alcançar essa palavra, Pai, nesta noite, nessa tarde. Eu não sei que horas vai ser, Senhor, ouvida, mas eu sei, Senhor, que há vidas que precisam de Ti, que precisam de uma esperança. Por isso, Senhor, eu te peço, entra com Teu Espírito nesse momento no lar, Senhor, de quem está desesperançado, de quem já não teve solução, de quem já desistiu, Pai. Toca o seu coração, Pai, e que elas sintam que são amadas por Ti, Senhor. Pessoas podem falhar, Senhor, pessoas podem nos decepcionar, mas Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus que jamais falha, Tu és o Deus que jamais nos abandona. Pai, reerga, Pai, a história, Senhor, reconstrua a história das tuas filhas, Senhor, reconstrua, Pai, restitui, ó Pai, aquilo que já se perdeu, Senhor. Tu és o Deus que tem o poder da restauração, Tu és o Deus que tem o poder da transformação. Então entra no lar das tuas filhas nesse momento, Pai, e que as tuas filhas tenham uma boa noite de sono, tranquilas, na tua paz, ao saber que ao deitar e ao levantar, há um guarda de Israel que vela sobre a sua palavra para cumprir, que está à sua frente, à sua retaguarda, à sua direita, à sua esquerda, e que aos seus anjos dará ordem para que nenhum dos seus pés tropece em pedra. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.